Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso de resolução de questões da FCC. Na aula passada resolvemos apenas duas questões, mas foram questões que trouxeram um embasamento teórico legal para a gente conversar. Aí a gente continua resolvendo aquela prova do TCE com questões mais diretas e mais objetivas, beleza? Então vamos trabalhar essas questões. Questões fáceis, tá? Gostei do que vai vir a partir daqui. São questões relativamente simples. As duas anteriores também foram, tá? Aquela de hardware não foi uma questão complicada. De Moodle é que trouxe uma novidade ali, né? Nessas provas de informática para concurso. Mas a partir daqui a coisa segue tranquila. Considere que o TCE tem mais da metade de seus computadores pessoais operando com o Windows XP em português e está avaliando a sua troca para a versão 7 ou 8, também em português, já que os computadores têm capacidade adequada de processamento e memória para acomodar ambos os sistemas operacionais. Então você tem lá o XP, a máquina tem uma configuração, tá, que permite instalar o 7 ou 8 neles. Então, tranquilo. Recursos disponíveis nas versões do Windows estão sendo comparados com o apoio de uma consultoria externa, a qual afirmou que 1. Pode ser instalado Dual Boot em um computador para que ele opere com Windows 7 e XP, permitindo manter o uso de ambos. Tá certo isso? Bom, o que é o Dual Boot? Primeira coisa, o que é o boot, né? O boot ele é o processo de inicialização do sistema. Então, quando você liga o seu computador, você aperta o botão lá, o power, ele faz o boot, processo de inicialização. Tá? Então, é aí que ele vai fazer o autoteste de inicialização, chamado de poster. Tá? É aí que vai inicia a carga do sistema operacional. Então, todo um processo de inicialização. O Dual Boot é quando você tem a possibilidade de inicializar o computador com sistemas operacionais diferentes, com mais de um. Dual, cuidado, que dá a ideia de dois, mas você pode ter 3, 4 sistemas operacionais instalados no computador. Então, a ideia é você ter, no caso, um Windows XP instalado e, em paralelo, um Windows 7 e um Windows 8. Tá? Normalmente, em partições diferentes, mas é possível você ter sistemas operacionais diferentes na mesma partição. É possível fazer isso. Mas o ideal é que sejam partições diferentes. Então você pode ter o seu computador com Windows XP, fazer a instalação do Windows 7 em paralelo à instalação antiga. Então quando você inicializa o computador, ele pergunta, você quer entrar no Windows 7 ou no Windows XP? Tá? Então você está no processo de Dual Boot. Tá? Então ligou o computador, você inicia o processo de boot, de inicialização do sistema, ok? Então, pode ter o 7, pode ter o XP, pode, num processo de Dual Boot, a carga do sistema operacional. 2. O Windows 8 traz como novidade a permissão de compartilhamento de arquivos armazenados no computador com outros computadores da mesma rede, recurso que não existia no Windows 7. Como assim? Compartilhamento de arquivos existe faz tempo, tá? Quem lembra, desde o XP, 98, então, isso aqui está errado. Tá? Isso não é uma novidade do Windows 8. O Windows 7 introduziu um recurso que inexistia no Windows XP para desativação de software instalado no computador sem a necessidade de desinstalação dos arquivos desse software. Isso aqui está correto. Tá? O que ele chama de novidade. Eu vou abrir aqui o painel de controle, tá? Eu chamei o Windows letra R para abrir essa janela do executar. Vamos chegar aqui em programas e recursos. E aqui você tem as opções, para ativar ou desativar recurso do Windows. Então você consegue desativar um recurso sem desinstalar. Tá? Então você desmarca, ele desativa um recurso, tá? Sem a desinstalação dele. Então o exemplo que eu dei até em outra aula, por os jogos. Não quero mais jogos no computador, desmarca. Tá? Ele vai desativar esse recurso, mas ele não vai desinstalar os jogos, eles continuam aí. Aí você pode marcar e simplesmente ativar. Antes, quando você removia, você desinstalava, tanto é que para você devolver, tinha que pegar o CD de instalação de novo e utilizar. Tá? Então essa novidade aí, a partir do Windows 7, isso aí está correto.
O painel de controle permite acesso à administração de contas de usuário, definição de níveis de segurança e desinstalação de software, tanto na versão do Windows 7 quanto na versão do Windows 8. Está correto, tá? A gente sabe que é no painel de controle que você cria o usuário, altera a senha do usuário, muda o perfil, se ele é um usuário administrador, é um usuário comum, tá? Então isso aí está correto. Então ficou correto o 1, o 3 e o 4 estão corretos. Tá? O 2 errado, que é compartilhamento de arquivos, não é uma novidade do Windows 8, isso já é antigo, tá? Já tem faz tempo. Ok? Então foi uma questão, como eu falei, uma questão relativamente simples, né? Não é uma questão complicada, é só lembrar o que é o boot, que é o processo de inicialização do sistema operacional. Tá? No caso do dual boot, é porque você tem mais de um sistema operacional que pode ser inicializado naquele computador. É diferente, tá, de você utilizar máquinas virtuais. Uma máquina virtual, eu ligo meu computador, ele entra no Windows. Entrou tudo normal, estou lá na minha área de trabalho, eu executo um programa, tá, um VirtualBox, por exemplo, e dentro desse programa eu crio um computador virtual com um Linux lá dentro. Isso não é dual boot, tá? Isso é uma máquina virtual. O dual boot é na hora que você liga realmente seu computador físico. Ligou, ele faz o processo de inicialização, ele faz o autoteste e vai iniciar o boot. Quando ele vai iniciar o boot, ele identifica, tem mais de um sistema operacional e pergunta qual você quer, certo? Então, o dual boot significa isso. Em função da limitação da capacidade de RAM e a característica de volatilidade na retenção de dados nesse dispositivo de memória, o armazenamento em arquivos guardados em dispositivos auxiliares, como disco rígido, é empregado para garantir a persistência dos dados nos computadores. Esses arquivos, bom, o que ele traz aqui em cima é contextualização da questão. Ele está contextualizando para você, tá, onde é que ele está querendo chegar. Isso poderia ser de forma mais simples, tá? Acerca de conceitos relacionados com arquivos de computadores, podemos afirmar que, aí ABCDE. Mas ele resolveu contextualizar. Então, quando ele fala de RAM, a gente está falando, quando fala assim, genérico, RAM, a gente fala da memória principal do computador. Tá? A memória principal do computador é uma memória RAM, é o tipo da memória. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que a memória cachê, que fica lá dentro do processador, também é uma RAM. É um tipo de RAM, são tipos diferentes de RAM. Mas RAM é um tipo de memória. Tá? Quando fala de forma genérica, a gente está falando da memória principal do computador. Tá? Então, em função da limitação da capacidade da memória principal, que é pequena, você tem o seu computador com 4 GB de RAM, com 8 GB de RAM, tá? Então é um espaço pequeno, é bom porque o computador, você nota que ele fica rápido, mas imagina a quantidade de informação que tem armazenado num HD de 1 TB, né? Você tem uma memória de 8 GB e um HD de 1024 GB. Como é que você vai? Não dá, tá? Então a memória é pequena realmente. E fora isso, ela ainda é volátil. Significa que ela não mantém as informações armazenadas quando você desliga o computador. Desligou, tchau, conteúdo da memória. Então não dá para toda vez que ligar o computador ele zerar e ter que começar tudo de novo. Não dá. Tá? Então é preciso usar uma forma de manter as informações armazenadas no computador quando ele é desligado. E aí que entra o uso, que ele chama aqui de memórias auxiliares, tá? Por alguns autores, memória secundária ou terciária, para manter essas informações armazenadas. Tá? A informação, aí só um detalhe. Digo que eu não vou fazer isso, eu acabo fazendo. Informação e arquivo são duas coisas diferentes. Tá? Cuidado para não confundir isso daí. Informação, usei o Windows R de novo, vou abrir o bloco de notas, o Notepad. A informação é tudo aquilo que você cria no computador. Tá? Então, isso aqui já estava pré-formatado de outra aula, por isso que veio desse jeito. Digitei meu nome. Eu acabei de criar uma informação. Está aqui a informação. A gente usa o computador para isso. Para produzir informação, acessar a informação produzida por alguém. O foco do computador é a informação. Tá? Criei essa informação. Existe um arquivo associado a essa informação. Eu posso ter informação sem ter arquivo. Eu posso ter informação e o arquivo. Eu posso ter o arquivo e não ter a informação. 3 questões que a gente pode levantar quando falamos sobre arquivo, tá? Podemos ter as 3 situações. Nesse momento eu tenho a informação.
mas eu não tenho o arquivo. Tá? Essa informação foi criada, essa informação, teoricamente, ela está lá na memória principal do computador. Quando eu desligar o computador, essa memória vai apagar e eu vou perder essa informação. Tá? Então, se eu não quero soltar energia agora, tchau. O bloco de notas não tem recurso de backup, né, feito o Word tem, de conseguir recuperar quando é desligado de forma incorreta. Né? Então, eu tenho uma informação e posso perder a qualquer momento, que a memória RAM é volátil. Se desligar o computador, eu perco tudo. Certo? Então, para não perder, a gente salva justamente em um arquivo. Então, você vem aqui, ó, arquivo, salvar. Eu vou salvar isso aqui na área de trabalho. E vou colocar o nome Henrique. Vai ser um arquivo de texto, eu vou salvar. O que é que eu tenho agora? Eu tenho essa informação, que eu estou visualizando em tela, e eu tenho um arquivo armazenado no disco com essa informação. Então agora eu tinha só a informação, agora eu tenho a informação e o arquivo. Como eu salvei lá na área de trabalho, vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá aqui, ó. O arquivo, tá? Um arquivo de texto, que eu estou usando o bloco de notas. Terceira situação, eu quero ter o arquivo e não ter a informação. É só um detalhe que eu esqueci de mostrar. Eu vou pedir aqui as propriedades do arquivo. Aqui a gente visualiza o tamanho da informação, 15 bytes. Tá? Quantidade de informação que tem no arquivo. Tamanho em disco é quanto de espaço em disco esse arquivo ocupa. Aí tem a ver com o sistema de arquivos. Uma outra oportunidade a gente se aprofunda nesse ponto aqui. Tá? Então veja, eu tenho o arquivo, eu tenho a informação. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o arquivo, o bloco de notas que está aberto com a informação. Eu vou selecionar, eu vou apagar, menu arquivo, salvar. O que é que eu tenho agora? Um arquivo de texto vazio. Como isso aqui é um arquivo de texto, então, fora o texto, não tem mais informação nenhuma. Tá? Então, quando eu peço para ver agora as propriedades do meu arquivo, está aqui. Ó. Tamanho, 0. Eu tenho um arquivo que não tem informação nenhuma. Então, cuidado, tá? Informação é aquele conteúdo produzido, o arquivo é o espaço do disco onde essa informação vai estar armazenada. É um containerzinho onde você guarda essa informação para poder recuperar depois. Um arquivo do Word não vai funcionar. Se você abrir um arquivo do Word, colocar seu nome, salvar, apaga o nome e salva de novo, vai ter tamanho. Porque tem a configuração de página, tem o estilo que está sendo, a formatação que está sendo, mesmo em branco tem a formatação daquele parágrafo onde o cursor está piscando. Tudo isso é informação, tudo isso vai ocupar espaço. Ok? Então, informação, arquivo, duas coisas diferentes. A gente precisa salvar as informações em arquivos para não perdê-las. Então, dito isso, o que são os arquivos? São entidades lógicas mapeadas pelo sistema operacional do computador que é responsável por gerenciar o acesso ao dispositivo físico que armazena os arquivos. Aí aquela linguagem nada convidativa, né? Você lê de novo, faz... está parecendo ser isso, né? Lê o resto. Então fica... De repente o resto está tudo errado, explicitamente errado, e você já mata a questão. B. São dispositivos físicos. Um arquivo, ele é um dispositivo físico? Não é. O arquivo ele é uma coisa lógica. Aí já pegou a letra A. Tá? Ele não é um dispositivo físico, um hardware. Ele é uma informação. Tá? Ele é uma coisa lógica. Existe ali porque tem alguém dizendo que ele existe ali. Tá? Ele não tem uma representação física no mundo real. Tá? Então, ele não é um dispositivo físico. Está errado. Letra C. Possui extensões. Feito o de texto, o TXT, tá? O do Word, Doc, DocX. Tem extensão? Tem. Que definem qual é o equipamento associado no arquivamento de dados armazenados. Não. Se eu salvo um documento do Word, num pendrive, num HD externo, na nuvem, a extensão DocX, se for 2007, 2010. 2013 também. Não tem nada a ver a extensão com o tipo de armazenamento. D. Aí ela vem backup, né? Podem ter backups que são cópias dos dados neles armazenados, feitas em dispositivo obrigatoriamente externo ao computador de origem dos dados.
obrigatoriamente externo. Não. Obrigatoriamente não. O que é um backup? É uma cópia. Na verdade, o backup, você vai fazer backup de um arquivo só? Pode fazer backup de um arquivo só. Você é um designer gráfico, sei lá, você fez um trabalho gráfico, o arquivo, qual é o tamanho desse arquivo? 500 MB, 300 MB? E aí? Tá? Você criou um vídeo, um filme, qual é o tamanho desse vídeo? 1 tera, ou 1 tera não, 1 GB, 2 GB? Tá? Então você quer fazer backup daquele arquivo, então pode ser um arquivo só. Tá? Então aqui são cópias dos dados nele armazenados. Não, geralmente o backup é uma cópia do arquivo. Quando você faz a cópia do arquivo, claro, a cópia dos dados também, beleza. A gente deixa. Feitas em dispositivos obrigatoriamente externos. Obrigatoriamente não. Você pode fazer backup em um HD secundário dentro do computador. Isso não é recomendado. Tá? A ideia do backup, da cópia de segurança, é que ele seja feito em dispositivos externos e esses dispositivos sejam enviados para bem longe da informação original. Tá? Porque imagina, você tem 2 HDs no seu desktop, né? Um notebook já fica complicado, geralmente tem um HD externo. Mas imagina um computador desktop, você tem 2 HDs. Você faz um backup no HD secundário. Deu problema no HD principal, o secundário está lá, você já recupera, rápido, tá? Ok. Pegou fogo no computador. Tchau o HD principal, tchau o HD secundário. Então não é recomendado fazer backup em uma unidade interna do computador. O ideal é uma unidade externa e é que essa unidade externa seja enviada para longe. Mas você vai para longe por quê? Não pegou fogo no computador? E se pegar fogo no quarto? A mesa do computador? E se cair um avião em cima do... Bom, essas coisas acontecem, né? Então, se o backup ele é muito importante, ele tem que ser enviado para longe, tá? Para maximizar o sucesso de recuperação em caso de catástrofes. Então, quando a gente for falar especificamente de backup, eu vou trazer essa questão das catástrofes que acontecem, de tsunamis, terremotos. As empresas têm que estar levando isso em consideração no processo de rotina de backup dela. Aí fazer uma cópia no pendrive, bota na gaveta, não é assim não. Mas não é obrigatório. Letra E. Salvos em cópias, backup, né, realizados em um determinado computador, só podem ser restaurados no mesmo equipamento de sua origem. E pegou fogo, eu faço backup para quê? Não é para recuperar as informações caso aconteça algum problema com o computador, nessa informação está armazenada originalmente, né? Então você tem lá o seu computador, com suas informações, faz um backup. Pegou fogo no computador, aí não pode mais recuperar o backup. Tá? Então você vê que isso aqui não tem nada a ver. Resposta certa, letra A. São entidades lógicas, tá? Não são físicas, são lógicas, mapeadas pelo sistema operacional do computador. Aí vai envolver o sistema de arquivo utilizado, a forma como essa entidade lógica ela é armazenada em disco, depende do sistema de arquivo, não só do sistema operacional. A gente está usando o Windows, mas você pode estar usando um pendrive com um FAT32 ou com NTFS, ou pode ser um Linux com sistemas de arquivos diferentes, depende do sistema de arquivo também, tá? Que é responsável por gerenciar o acesso do dispositivo físico que armazena os arquivos. É o sistema operacional que vai... Isso é certo. Você pega o pendrive e conecta ao computador. É o sistema operacional que gerencia o seu acesso a esse dispositivo, tá? Então, a questão não foi complicada, apenas essa alternativa correta, ela veio escrita de uma forma, como eu disse, não é muito convidativa, né? Você lê, fica em dúvida, né? Com alguns, fica faltando coisas para tornar mais claro, mas está certo, letra A, o resto está errado. Lembra que eu já comentei isso até em outros cursos. Às vezes, a resposta certa de uma questão de informática é a menos errada, tá? Porque às vezes está faltando coisa, tá? O cara simplifica de uma forma que faltam elementos para que aquilo ali seja correto de fato. Tá? Mas as outras estão erradas mesmo. Aí não tem o que fazer. Tá? A não ser que seja um erro grosseiro e a gente entre com recurso para anular a questão. O editor de texto Word 2010 possui diversas ferramentas de formatação de texto que se revelam bastante úteis em diversas situações. Beleza. Aí a gente sabe, o editor de texto, eu já comentei isso em outros cursos, vou bater, não é um editor de texto, ele é um processador de texto. Todo processador de texto é um editor. O editor não é um processador. Tá? O processador é maior do que um editor. Mas tudo bem. Está no enunciado da questão, o que é que a gente vai fazer, né?
Dentre elas, há os botões denominados sombreamento e taxado, cujas funções são respectivamente. É uma questão fácil, né? Você reconhecer aí os efeitos de formatação do Word. O sombreamento altera a cor do texto selecionado e o taxado sublinha o texto. Não, taxado é uma coisa, sublinhado é outra. E o sombreamento não altera a cor do texto. A cor do texto é outra coisa também. Letra B. Altera as cores do tema em uso, o sombreamento. O taxado modifica o tipo do parágrafo. Não, nada a ver. Sombreamento vai colorir o plano de fundo atrás de um texto ou parágrafo selecionado, certo? E o taxado desenha uma linha no meio do texto selecionado. Tá certo? Resposta letra C. Aqui não tem muito o que fazer. Vamos usar aquele comando de geração de texto automático do Word. Tá? Só para reforçar. Se eu usar dessa forma, vão ser criados 2 parágrafos com 3 frases em cada um. Então está aqui 2 parágrafos com 3 frases. Mas você pode também usar dessa forma, onde ele cria um texto com 2 parágrafos. O padrão, 3 frases também. Opa, o Enter tem que ser no final. E ele cria o texto para você. Aí você não perde tempo digitando, né? Então vamos lá. Vamos selecionar aqui uma parte do texto. E vamos usar os recursos que ele falou. Tá? Vamos usar o sombreamento e vamos usar o taxado. Tá? Então a primeira coisa, vamos procurar o taxado, já está aqui, ó. Cadê? Taxado. Tá? Então ele passa uma linha no meio do texto em uma questão, se eu não me engano, falar no curso da CESP, ele fala sobre o texto. Aí sobre da ideia aqui por cima, né? Mas se você visualizar 3D, vamos forçar a barra, o texto está aqui, a linha está aqui sobre, bom, só para salvar a questão lá. Tá? Então uma coisa é o taxado, está sobre o texto, e outra coisa é o sombreamento. O sombreamento está aqui, o sombreamento fica, detalhe importante, ó, o taxado em fonte, o sombreamento em parágrafo, tá? Então é um recurso de formatação de parágrafo, onde você vai escolher a cor. Agora um detalhe, ó. Ele é um recurso de formatação de parágrafo que, se aplicado a um texto selecionado, ele formata apenas o texto. Então ele mudou a cor de fundo, tá? Agora um detalhe aqui, ó. Eu não fiz a seleção, eu cliquei no parágrafo. Como ele é um recurso de formatação de parágrafo, ele vai aplicar o sombreamento ao parágrafo inteiro. Tá vendo? Esse é um recurso de formatação de parágrafo, mas você pode aplicar a um texto selecionado. Mesma coisa acontece com a borda. A borda é formatação de parágrafo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Não vai dar para ler, mas a ideia é só ver a borda. Deixa eu tentar aqui. Não, aí vai ficar ruim. Pronto, agora. Cliquei no parágrafo, borda. Vamos fazer uma borda contornando no parágrafo inteiro. Tá? Mas isso aí pode ser aplicado a uma palavra só, apesar de ser um recurso de formatação de parágrafo. Ok? Então vamos lá. Essa aqui foi fácil, né? Não tem muito o que fazer. Sombreamento é isso, muda a cor de fundo, e o taxado, ele passa lá a linha no meio do texto, ou sobre o texto, como foi chamado. Essa falta de consenso, né, de como é que a gente vai definir os recursos é que é complicado. Lê uma coisa numa prova, lê uma coisa, você pega uma prova da FCC que diz, o taxado passa uma linha sobre o texto. Na outra letra, na outra alternativa, passa no meio do texto. Aí você, não é sobre, sobre em cima, no meio. Tá? Aí na outra é sobre. Aí você fica complicado. Cada um falar de uma forma diferente. E aí uma questão de Excel, de funções do Excel, né? São questõezinhas que geralmente as pessoas não gostam, né, de questões de Excel, porque o Excel acaba não sendo aquela ferramenta de uso comum. Tá? Você está em casa, acordei com vontade de fazer uma planilha. Você não acorda com vontade de fazer uma planilha. Acordei com vontade de escrever uma poesia, você vai lá no Word, escreve lá, uma carta para alguém, tá? Claro que você pode usar os meios, manda pelo Facebook, pelo WhatsApp, mas você pode querer fazer uma coisa mais bem elaborada e usar o Word, tá? Fazer uma apresentação no PowerPoint para mandar para alguém, para usar num trabalho de faculdade, mas o Excel você fica naquela, poxa, usar a planilha para quê? Aí quando começa a usar, vê um monte de cálculo, um monte de fórmula, função, acaba desistindo. O conselho que eu dou, aprenda a usar o Excel. Tá? É uma das principais ferramentas do Office, tá? Independente de você trabalhar usando a planilha ou não.
Ah, mas no meu emprego não precisa de planilha. Analise as suas rotinas e você vai ver que dá para encaixar planilha ali sim, colocar aquilo em planilha para começar a extrair informação. Mas vamos lá. Considere o trecho de uma planilha editada no Excel 2010 em português. A figura exibida, essa figura aqui ao lado, consta de uma planilha Excel no qual estão preenchidas as seguintes células da coluna A. Aí vem um texto dizendo exatamente isso aqui. Aí a pergunta é por quê, né? Você tem uma figura ilustrativa para facilitar e o cara traz de forma descritiva, isso é para cansar, tá? É para confundir, é o elemento de distração, você vai se prender a isso aqui e acaba perdendo o foco da questão, tá? Então, desnecessário, mas vamos lá. Então, na célula 1 tem o valor 3, na célula 2 tem o 9 e assim sucessivamente. Eu não vou ler esse texto, certo? Na hora da prova é interessante ler tudo mesmo, mas aqui eu já vi, isso aqui está correto, é só a descrição disso. Nas células B3, então está aqui a célula B3 e B5, então essas duas estão destacadas aqui em cinza, inseriram-se respectivamente as fórmulas igual maior e decabim, essa sintaxe aqui. Os resultados obtidos nas células B3 e B5 decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são respectivamente, então quais são os valores? A questão é decabim, pelo amor de Deus, nunca vi essa função na minha vida, esqueça o decabim. A gente resolve a questão só com o maior, tá? Então, isso aqui ela entra como elemento de distração, é desnecessário. Você não precisa dele para resolver a questão, ele está aí para quê? Tá? Para deixar você nervoso, para tirar sua concentração, tá? Para mexer com o seu emocional na hora da prova. A única finalidade dela estar aqui é essa. Então vamos lá. Existe no Excel uma série de funções, tá? Funções de texto, função matemática. Essa função maior, normalmente você tem a maior, tem a menor, tem o máximo e o mínimo. Então as funções que geralmente o usuário conhece, assim, o usuário está começando com a planilha, são as funções de máximo e mínimo, tá? Então vamos usar aqui 3, 9, 5, 1, 4, 2, 8, 8, 2, 8, 8. Certo? Então vamos resolver isso aqui, ó. Função maior, máximo, mínimo, menor. A função máximo, opa, deixa eu ajeitar meu teclado aqui. O idioma do teclado. Função máximo. A função máxima ela vai retornar o maior valor de um intervalo ou de um conjunto de valores especificados como argumento da função. Depois que você abre o parênteses, você pode clicar e selecionar. Tá? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu quero saber qual é o valor máximo, o maior de todos os valores da célula A1 até a célula A8. Olha que ele mostra com esse contorno azul aqui, ó, o intervalo. Então, esses dois pontos significa até, da A1 até A8. O maior é 9, o maior de todos, né? No Excel não precisa colocar acentuação na função, no cálculo precisa, tá? Senão dá erro. Eu posso fazer assim também, ó, qual é o máximo de A1, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 5, usando ponto e vírgula para separar os valores. Tá? Nesse caso, estou dando uma lista de valores e eu quero saber qual é o máximo desses aqui. Então, você pode usar os dois pontos no intervalo ou separar os valores individualmente com ponto e vírgula. Certo? Então, são esses valores ou esse intervalo. Eu poderia também fazer assim, ó, mesclar. Eu quero esses três, ponto e vírgula esse intervalo. Então, podemos mesclar. Tá? Então, a função máxima, ela quer um intervalo, uma lista de valor, a função máxima, e ele vai retornar o maior de todos. O maior de todos é o 9. Só que eu não quero saber qual é o maior de todos, eu quero saber qual é o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior. Então, nesse caso, eu não posso usar o máximo, que é o maior de todos. Eu vou usar a função maior. O que é que eu vou informar? Um intervalo. Então, essa função precisa de duas informações. A primeira é o intervalo, onde ele vai descobrir qual é o maior. O segundo, aí eu vou usar um ponto e vírgula
para separar informações, diferente do máximo que separou células que seriam utilizadas na descoberta do maior, do valor máximo. Então eu quero saber, nesse intervalo, qual é o segundo maior. Aí, ponto e vírgula 2. Então, da função maior, esse ponto e vírgula significa isso. O segundo maior é 8. Só que lá na prova ele quer saber o quarto maior. O quarto maior é 5. Tá? Então você tem o 9, o maior, segundo maior, terceiro maior, primeiro maior, segundo maior, terceiro maior, quarto maior. Tá? O quarto maior, o valor, é 5. Então, quando você volta para a questão e identifica que isso aqui é um intervalo de A1 até A8, destacado aqui, e que esse 4 é uma informação que a função maior precisa para identificar qual é a posição maior que você quer descobrir, aí você sabe que é o 5. Você sabe que é o 5, matou a questão. É a única alternativa que começa com 5. Tá? E o decabim serviu para nada. Só para deixar você nervoso. Tá? Elemento de distração. Resposta letra B. O decabim, aí eu ia até explicar a conversão de binário para decimal, mas aí eu deixo isso para uma outra aula. Mas só para mostrar a função, o decabim ele faz uma conversão de decimal para binário. Tá? Então se eu tenho aqui, por exemplo, igual decabim 10. O número 10 no sistema numérico decimal tem que representação em binário? 1, 0, 1, 0. O binário é um sistema numérico que usa zeros e uns. Tá? Então eu posso representar aqui o número 40. Aqui o número 40. Tá? É 1, 0, 1, 0, 0, 0. E você tem a função binadec, já que perguntou uma, né? Pode perguntar a outra. Eu vou usar o mesmo valor lá de cima. 101, 0, 0, 0. Enter, 40. Então, o binadec, o decabim, ele converte de decimal a binário. E outra de binário a decimal. No caso, aparecer de novo. Poderia ser necessário saber fazer a conversão. Baixava a tua alternativa começando com 5. Aí você teria que saber converter de binário para decimal. Por isso que eu vou deixar essa explicação. Na próxima aula eu vou voltar nessa questão, mas para bater nessa questão da conversão do binário para decimal. Isso já foi cobrado em prova, tá? Não tem sentido nenhum perguntar isso para vocês, mas isso aqui já foi cobrado em prova, a conversão. Então na próxima aula eu volto a essa questão para falar da questão da conversão do binário para decimal e decimal para binário, tá certo? Até a próxima aula.